Deus seja louvado. Amém. Iniciamos esta santa reunião de jovens e menores em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sente pode chamar um hino. 467. 467. 467. Chamamos outro hino. 456. 456.
441. 441. Glória a Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nós vamos agora orar, e nesta oração nós temos aqui pedidos de orações por enfermidades, crianças enfermas, causas, famílias enlutadas, tribulações, viagens, acidentados, famílias de nossos irmãos e também testemunhados do Evangelho de Jesus Cristo, que pedem as nossas orações. Nessa oração que vamos agora fazer, devemos apresentar estes pedidos de orações. E as crianças que estão nos seus lares agora deverão também, ajoelhando, fazer a oração do Pai Nosso, e nós faremos junto com eles. Porque, na verdade, esta oração quem faz são eles, e nós vamos fazer juntos. Os irmãos e as irmãs que estão aqui, lembrem que nós temos que fazer todos no mesmo momento, ou seja, não é como alguns recitativos que nós falamos e repetimos. Oramos o Pai Nosso juntos, mas com força, irmão. As crianças, nós temos notícias por esse Brasil afora, que esta hora eles fazem uma oração que não tem papai, mamãe, vovô, vovó que não se emociona. Não tem quem não se toca por este momento que eles estão vivendo. E vocês que estão em casa, não esqueçam disso. Mostra para o papai e para a mamãe, para o titio, para a titia, para o vovô, para a vovó, que vocês sabem orar o Pai Nosso, porque eles às vezes esquecem. Nós esquecemos, mas vocês sabem. Então, oram com força, ora com fé, com a voz que Deus der. Nós estamos, neste momento, prontos para servir o Senhor. Lembrando, há pouco tempo atrás, o Senhor deu de explicar que muitas vezes tem crianças por este mundo afora, que nós anunciamos aqui, fique ao lado do papai e da mamãe, e eles doem no coração de cada um por não ter o papai e não ter a mamãe ao seu lado, por alguma fatalidade da vida, por algum motivo, alguma razão, eles estão sem a figura do pai ou da mãe sanguíneo, mas aquele que te ama, que te recebeu no coração, aquele que te abraçou, aquele que te dá todo o carinho na falta do seu pai e da sua mãe, olha para ele, dá a ele o retorno e chama a ele com todo o carinho, para que ele possa sentir que valeu a pena
te chamar de filha, de filho, e fazer você viver amparado, não talvez pelos traços sanguíneos, mas pelo coração, que fala muito mais alto do que o sangue. Glória a Jesus. Nesta oração, roguemos ao Senhor em favor das autoridades do nosso país, dos profissionais que estão se dedicando tanto na atenção dos enfermos, como também na cura e nas pesquisas a respeito desta enfermidade que assola a terra. Façamos com que a nossa oração chegue aos céus em favor de todos que esperam, de alguma maneira, o socorro de Deus. E que Deus possa também se apiedar, irmãos. Tem muitos jovens que nesses dias desse isolamento estão caindo num sentimento de solidão e até uma depressão por estarem nesse isolamento tão forte que estamos vivenciando e às vezes não tem uma estrutura familiar, ou um histórico, ou até mesmo tendo, se sentem tão isolados que estão caindo num quarto e não saem de lá por nada, como temos notícias que têm ocorrido. Mas que nesta oração, as crianças orando o Pai Nosso e nós fazendo a nossa parte, quem dera as nossas palavras na oração não cheguem nestes quartos escuros e possa levar o que Deus mandou aqui na palavra esses dias, à luz aonde as trevas estão querendo entrar. Nesta comunhão santa, um dos irmãos vem orar, por favor. Nesta comunhão santa, todos juntos, oremos a Deus. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Nosso bondoso Deus, Aleluia. Bendito Pai que está nos céus, na tua presença santa, no nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos encontramos mais uma vez na manhã deste dia, Senhor, os que aqui estão presentes, e pelo Brasil e pelo mundo afora, toda a mocidade e crianças que estão acompanhando, Pai eterno, nesse momento nós prostramos os nossos joelhos diante da tua majestade divina, primeiramente, Pai eterno, gratos pela vida eterna que nos ofereceste por Jesus Cristo, mandando na terra, sofrendo morte de cruz, vertendo o seu sangue, pagou a nossa dívida. Glória ao teu santo nome. E pela tua grande misericórdia, Senhor, tu foi nos separando do mundo e do pecado e nos trazendo essas fileiras santas, e hoje somos alegres e contentes, porque a tua misericórdia nos sustentou até o presente momento. Te apresentamos nesse momento, Pai eterno, esta santa reunião para jovens e menores que tu prepara. E te pedimos, Pai eterno, dá-nos a guia do teu Espírito Santo em tudo, Pai eterno. Esteja conosco, os poucos que aqui estão neste local, Senhor, e com todos que estão, Senhor, nos acompanhando nesse momento, Pai bendito e santo, olhando, esperando mais uma vez um consolo, uma alegria da tua parte, Pai bendito e santo. Visita coração por coração, como
como já foi falado, Senhor, quer seja do lado do seu pai, da sua mãe, quer seja sozinho, quer seja, Senhor, num quarto escuro, Pai eterno, irradia a luz de Jesus Cristo na vida de cada um, Pai eterno, porque passamos dias difíceis, no aperto, Pai eterno, desta pandemia, e muito, Senhor, venha se entristecer, venha se angustiar, vem, Pai eterno, sentir a grande solidão, mas tu, Senhor, pelo teu Espírito Santo, pode mostrar a todos eles, Pai eterno, que quem te serve nunca está sozinho, que a tua paz, que a tua alegria venha reinar em cada coração. Te pedimos perdão das nossas faltas, fraquezas cometidas na tua presença, por palavra, pensamento e por obra, Senhor. Estamos sempre errando, mas recorremos a Ti, a Tua misericórdia nesse momento. Limpa-nos, Pai eterno, e dá-nos força, Senhor, para sempre Te servir, e que a luz de Cristo possa aparecer na nossa vida. Pai bendito de misericórdia, Te apresentamos nas Tuas mãos esses pedidos de oração que chegaram até o nosso conhecimento. São muitos, Senhor, centenas, dezenas, e quem sabe milhares, mas Tu, Senhor, conhece toda a necessidade. Nós Te pedimos por caridade, socorre o Teu povo na terra, Senhor, onde tiver um pequenino, uma pequenina Tua, pedindo socorro, Pai eterno, Tu és poderoso para enviar a providência em cada necessidade, no tempo certo da Tua vontade, pela Tua grande misericórdia. Te pedimos, Pai eterno, ajuda o Teu servo na presidência, Pai eterno, dá-lhe a luz do Teu Espírito Santo. Te damos graças e Te apresentamos, Senhor, já esses hinos que foram entoados na Tua presença. Recebe, Senhor, como incenso suave as Tuas narinas. Recebe esta oração, Pai eterno, de súplica. Atenta para o nosso clamor nesta manhã, Pai eterno. E maiormente revela do céu a Tua santa e bendita palavra. Estamos carentes, Pai eterno, de ouvir o que Tu tens para dizer conosco. Abençoa esta santa mocidade, as crianças, Pai eterno, um grande número, Pai bendito, que sem nenhum outro atrativo Te serve de um puro e sincero coração. Reforça a fé, reforça o ânimo, Pai bendito, renova as forças por caridade, para passarmos todos esses tempos difíceis na esperança da coroa de vida eterna. Graça Te damos por tudo, também Te apresentamos as autoridades constituídas, Senhor. Tenha misericórdia, os que trabalham incessantemente nesses dias difíceis, autoridades da saúde, os profissionais da saúde, os pesquisadores, Senhor, que trabalham incessantemente para achar alguma saída. Tenha misericórdia de todos, Pai eterno. Tenha misericórdia do que está gemendo na UTI, Pai bendito, de algum que não tenha nenhum recurso nesse momento para recorrer. Pai bendito e santo, todo o poder está nas Tuas mãos, Senhor. Tu és o dono da vida, da morte e da saúde. Pai bendito, recorremos a Ti, porque não temos outro Deus a quem recorrer, porque confiamos que só Tu é Deus vivo e verdadeiro, e ama aqueles que Te servem. Graça Te damos por tudo, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, o qual vive e reina por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos agora recitar. Estamos na liberdade dos santos recitativos e as crianças recitarão primeiro. Lembrando que nós aqui, na condição que nós estamos, precisamos ter essa responsabilidade em fazer-nos representar cada criança que está no seu lar agora. E às vezes, irmãos, nós estamos em poucas pessoas aqui, dá a sensação que nós vamos falar assim, bem baixinho, porque
estamos num ambiente sozinhos. Não, irmãos, sem nenhum excesso, sem nenhum exagero, mas louvemos ao Senhor, porque as crianças que estão lá, elas precisam saber que nós estamos aqui representando elas. Eles precisam saber. E agora nós vamos recitar. Há poucos dias eu recebi uma foto de um grupo de crianças numa família, eu acho que 4 ou 5 crianças, que nessa hora, a tela do computador está aqui, por exemplo, eles saem de onde estão junto aos seus familiares e se colocam de costas ao computador, como fazem aqui no púlpito das congregações, para recitar. Eles estão levando muito a sério isso. É maravilhoso. E eles precisam saber, nós estamos longe, mas lá tem alguém que está em meu nome recitando. Isso é maravilhoso. Então, os irmãos, as irmãs, nesse momento, ajudem para que todos possamos cumprir esta missão. Nós não estamos aqui por ser melhores dos que estão em casa. Deus assim permitiu, por alguma forma vinda de Deus, estamos aqui, mas o peso que nos recai por estar aqui é muito grande. Isso aqui é carregar sobre nós todos que agora estão esperando esse momento. Então nós vamos recitar, e como já os irmãos já sabem, o primeiro recitativo, que é das crianças, nós falamos juntos, Deus seja louvado, amém, juntos vamos recitar Eclesiastes 11, verso 1, e recitamos junto com eles, Eclesiastes capítulo 11, verso 1. Nesse daqui, nós falamos juntos, a abertura, depois aqui em cima falamos e vocês repetem, que eles vão repetir lá em casa. Aí depois no da mocidade nós fazemos diferente, falaremos juntos o recitativo que vem. Então, agora, junto com as crianças que estão lá em casa, com a força que Deus dá, os irmãos se levantem, porque recitativo é tudo de pé, e vocês que estão aí já podem se colocar no lugar que nós vamos recitar. Todos prontos? Então vamos. Deus seja louvado. Amém. Juntos vamos recitar Eclesiastes, capítulo 11, verso 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, o acharás. Todos juntos. Juntos agradecemos a Deus por este recitativo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. As crianças aqui estão aprendendo. Glória a Deus. Agora nós vamos recitar junto com a mocidade. É o Salmo, o livro de Salmo, capítulo 1. Então nós falaremos aqui, irmãos, abriremos os recitativos e depois todos com a Bíblia aberta nos Salmos 1, leremos juntos em recitativo conjunto. Salmos, capítulo 1. Todos juntos, com a mesma forma, abrimos o recitativo e recitamos agora sem repetição. Então, juntos. Deus seja louvado. Amém. Juntos vamos recitar Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará.
Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Juntos agradecemos a Deus por este recitativo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Glória a Deus. Vocês estão aprendendo e nós estamos aprendendo junto com as crianças, não é, irmão? Hoje nós vamos fazer um pedido aos pais. Prestem bem atenção nisto aqui. As crianças recitaram: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Pai, mãe, papai, mamãe, titio, titia, quem estiver perto, vovô, vovó, depois que terminar a reunião de jovens e menores, eles vão brincar, deixa eles brincar. É direito da criança, eles têm que brincar. Nós temos visto algumas crianças por aí que ajoelham na oração e colocam uma série de bonecas junto, hominhos que eles brincam, ajoelhados. E alguém poderá pensar, mas pode? Criança, o mundo deles não é o nosso. Não mude o mundo deles, deixa eles desfrutar esse momento. Mas na hora que for prepará-los para o recitativo do próximo domingo, faça isso. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Prepara eles para esse recitativo. Mas senta com eles e explica o que é isso. Porque só recitar por recitar, eles vão apenas decorar. Eles têm que entender que o que nós plantamos, nós colhemos. O que nós fazemos, nós recebemos em volta da parte de Deus. As crianças estão ouvindo aí em casa? Esse verso, por exemplo, que vocês recitaram, lança o teu pão sobre as águas. Na verdade, não é ir lá na praia e lançar um pedacinho de pão no mar, ou no rio, ou na lagoa, ou no riozinho que cruza a sua cidade. Não pode desperdiçar o pão que Deus prepara, tem que comer ele todinho. Não é isso. Isso aqui é uma palavra que significa diferente. Lança o pão. Pão é o nosso alimento, é como a nossa vida, sobre as águas. Água, na palavra de Deus, em muitas partes, ela representa como multidão, como pessoas, como humanidade. Então, doe a sua vida para a humanidade. Faça com que você seja um instrumento de Deus para alguém, para servir alguém. Então, sirva o povo, sirva a humanidade. Ah, mas eu sou criança, como é que eu posso fazer isso? Você tem um brinquedinho sobrando? Dá para um irmãozinho, para um amiguinho da tua rua, da tua escola, do teu bairro, do teu condomínio, do teu prédio, que não pode comprar. Dá um brinquedinho para ele, você tem muitos, reparte. Você tem algum cobertorzinho sobrando? Estamos entrando no inverno, está frio. Pede para a mamãe, mamãe, dá uma mantinha para aquele que eu conheci, parece que ele está com frio, um sapatinho. Você está repartindo. Quando você crescer, você vai ver que depois de muitos dias, mas é bastante, é anos, quando você já estiver grande, talvez já esqueceu, mas quando você estiver precisando de um emprego, de um trabalho, ou estiver casado, lembra das águas? As águas não é a multidão? A multidão vai começar a te trazer de volta. Glória a Deus. Explica isso para as crianças, ensina elas a praticarem a caridade, não só com os irmãozinhos da igreja, com as águas, com a multidão, tanto que a palavra na sequência fala, reparta com 7 e até com 8. Por que o sábio destacou o 8? Veja que ele fez uma referência numa quantidade e trouxe alguém de fora, ou seja, o Senhor Jesus lá na frente disse assim, eu fui estrangeiro, e deu a ele como estrangeiro um tratamento familiar. Estive nu, me desse de vestir, estive fome, desse de comer, ele estive preso, fosse me visitar, e como estrangeiro foi recebido. Quer dizer, aquele que está lá fora, não importa para quem, faça alguma coisa de bom para alguém. Entendeu, irmão? É isso que significa. Então, a criança recita, mas aprende.
Então os pais, a família, quem estiver junto, mostra para eles isso. Mostra tudo que você fizer de bom nesta vida para alguém com o coração, um dia vai voltar. E volta, mas volta. A mesma coisa para as maldades que se praticam. O que se planta, se colhe. Por isso tem que ser bonzinho para a mamãe e para o papai. Tem que ser bonzinho em casa. Tem que ter respeito. Às vezes esse isolamento que estamos vivendo fica nervosinho demais. Não pode gritar com o papai, com a mamãe, com quem cria você. Não pode gritar, não pode ser mal educado. Tem que ter respeito. Mas tem hora que fica. Aí o que tem que fazer? Vai lá no teu quarto, ora o Pai Nosso, canta Eu Sou um Cordeirinho. É um remedinho bom que acalma qualquer coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Para o próximo domingo, os recitativos vão ser, para as crianças, marquem aí em casa, Salmos 134, verso 3. Salmos 134, verso 3. E para os jovens, o Salmo 127. Salmo 127. Tem algum aviso, irmão? Irmãos, nós temos um assunto bastante sensível que Deus traz em frente para tratarmos nesta manhã. Teremos aqui, irmãos, de forma breve, tentaremos ser o mais curto possível, mas de forma muito importante se faz necessário falar. É sobre crianças, sobre famílias que têm na sua família, na sua casa, crianças autistas. É uma situação bastante difícil. E o que é mais difícil não é tê-las em casa, é a rejeição ou discriminação da sociedade. E isso, ainda que pareça tão estranho falar, temos muitos no nosso meio, muitas crianças. E, na verdade, o que é o autismo? Não é classificado, segundo o que nós sabemos, não é classificado como uma doença, porque doença é a ausência de saúde. Na verdade, o autismo é uma formação no cérebro da criança em que a faz ter comportamentos que a sociedade, muitas vezes, por criar estereótipos de comportamento, acha que aquilo não é normal. E o normal, para nós, irmão, é uma definição extremamente difícil de dizer, porque cada um de nós temos comportamentos que poderemos ser qualificados como estranhos. E a criança que é autista, ela não tem uma doença, ela tem um comportamento que muitas vezes parece antissocial, porque ela tem dificuldade de expressar o seu sentimento, ela tem dificuldade de olhar nos olhos da pessoa, ela tem alguns costumes, alguns apegos com objetos, com conceitos. Existem vários graus de autismo, os mais leves, os médios e os alterados, mas aqui não estamos para falar sobre a questão específica da sua definição, que é o TEA, né, transtorno do estereótipo do autismo. E o problema aqui, na verdade, é a rejeição que muitas vezes se pratica com uma mãe que tem uma criança ao lado autista. E nós temos que saber identificar. Às vezes a criança é vista como arteira, como sem educação, mas só uma mãe de um autista sabe como dói quando alguém rejeita o seu filho por aquilo que ele é. Glória a Deus. Então os irmãos, as irmãs, observem isso entre nós, a Irmandade. Tem mães que não congregam por meses a fio, porque o seu filho normalmente é menino, a proporção é de 4 meninos e uma menina. Normalmente o seu filho, ele está ali e as pessoas o rejeitam a ponto de não deixar as demais crianças brincar com ele. Porque muitos autistas não gostam que sejam tocados, mas gostam de ser amados. Isso é apenas um comportamento, não é uma rejeição. Eles entendem o que acontece, mas não expressam o que entendem. Então, tentamos, nesse momento, ser um pouco menos julgadores e aceitar as pessoas como elas são.
Às vezes a irmã passa 2 meses sem poder congregar, porque a mãe ela renuncia à profissão, renuncia à vida social por conta de um filho. O amor incondicional de uma mãe não dá para medir. E aí naquele dia ela vai congregar, e justo naquele dia uma irmã do lado, um irmão, despreza porque o seu filho tem um comportamento muitas vezes repetitivo, apego para comportamentos muito pontuais, e alguém olha e despreza. Irmão, não faça isso. Não faça isso. Não só dentro da igreja, em qualquer lugar da sociedade. Essa vivência com crianças portadores desse transtorno, não é uma doença, é um transtorno, eles sofrem muito mais, não pelo transtorno, mas muito mais pela rejeição e pela incompreensão da sociedade. E nós temos o dever de entender o próximo. Então, as crianças que estão agora ouvindo isso, talvez é um pouco pesado para eles, mas os familiares, quando perceber um menino ou até uma menina que tenha esse tipo de comportamento, ensina a ele. Não fala para ele, olha, ele tem problema. Ele não tem nenhum problema, ele tem comportamento, ele tem um transtorno. Não fale palavras que criem uma rejeição ou uma discriminação. Fala, ele precisa do teu amor. Fala diferente. Ah, mas aquele menino não para. É porque ele precisa do teu amor. Ensina o seu filho a entender aquele que é autista. É muito mais fácil do que o contrário. Isso é necessário, irmãos. E as mães que estão, por certo, ouvindo essa reunião de jovens e menores, nós aqui, se nós pudéssemos nos desculpar pelo aquilo que vocês já passaram, que sabemos que não é fácil, assim o faríamos. Mas isso não resolve o vosso problema. Mas com certeza, uma multidão está ouvindo essa explicação, com certeza. Vamos orar por vocês. Certo, irmãos? O irmão médico, o irmão Eder, está correta essa explicação, irmão? Não conversamos antes, mas assim o senhor está encaminhando. O que precisa é a aceitação. Guardem isso, guardemos isso. O amor resolve qualquer coisa. O amor resolve qualquer coisa. E os pais, por sua vez, quando perceber um comportamento diferente aos filhos, não tenha aquela atitude super protetora que faz com que muitas vezes o filho, podendo ir para um tratamento de forma precoce e que traga um resultado melhor lá na frente, diz, o meu filho não precisa. Se há alguma coisa diferente, como pai, como mãe, como protetor mesmo, leve a um profissional que saiba identificar. Não tem cura, mas tem tratamentos, tem formas de amenizar e fazer com que ele venha se socializar melhor com as crianças e depois na fase adulta também. Alguns desenvolvem uma capacidade de assimilação tão grande que surpreende, acima da média, mas a transmissão disso ao seu par é um pouco complicada pela própria natureza do transtorno. Mas nós vamos orar por essas famílias. Vamos, irmãos. Glória ao nome de Jesus. Orar por essas crianças, para que eles se sintam amados, não só no nosso meio, da nossa irmandade. Existem várias associações na sociedade que tratam destas crianças que são dignas do nosso respeito, da nossa admiração e das nossas orações, que fazem um trabalho brilhante. Quem cuida dessas causas, irmãos, ainda que não esteja aqui entre nós, só pode fazer o que faz movido por algo que vem do céu, porque o homem não faz isso. O homem não tem capacidade para se doar ao bem do próximo, se não for pelo poder de Deus. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o acharás. Foi o que nós recitamos aqui hoje. Certo, irmãos? Tem um outro assunto que também é bastante sensível à nossa mocidade e que se faz importante conversarmos nesse momento. As crianças que estão ouvindo isso, vocês têm que entender, ainda que nesse momento seja um pouquinho madura a conversa para vocês, mas guarda no coração que vai chegar a hora certa. Nós temos, irmãos,
a necessidade de conversar com a nossa mocidade. Às vezes, por sermos crentes, cristãos, crescemos recitando: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Às vezes, o jovem tem uma falsa sensação da realidade, que lá fora tudo vai cair do céu no tempo certo. Não, nada cai do céu. O que vem do céu são as preparações de Deus, mas elas estão atreladas a uma palavra que o Senhor falou lá atrás com Josué: esforça, tem bom ânimo e eu te ajudarei. Ou seja, por que falamos isso? Porque o moço tem que se preocupar com a fase adulta, ele tem que se preocupar com o que vem vindo. Um estudo, uma profissão, um trabalho. E muitas vezes, por sermos crentes, achamos que tudo que é o melhor vai vir para nós. Vem, Deus faz além do que nós imaginamos, mas nós temos que fazer a nossa parte. O irmão ainda é jovem, adolescente, dedica-se aos estudos, dedica-se à sua capacidade intelectual em aprender algo novo. O que o Senhor vai te abençoar? Na profissão que você estiver. Às vezes tem profissão que o moço rejeita. Essa eu não vou fazer, essa eu quero aquela. Mas esquece que para chegar naquela tem que começar por aqui. E às vezes o pouco, quando Deus abençoa, ele se transforma em muito. E o muito sem Deus é como se fosse nada. Então, cada moço que está ouvindo isso hoje, procura, primeiro, se dedicar ao trabalho. Há muitos jovens que, talvez até por referências da própria família, não se dedicam, casam-se e depois, até de casado, tem alguma acomodação. Não estamos falando do desemprego. Desemprego está na sociedade, mas o desejo, a condição, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que for preciso para superar as minhas dificuldades e Deus vai me abençoar. Confie, Deus vai te abençoar. Glória ao Senhor, mas faça a sua parte, busque, lute. Não é pecado desejar ser abençoado, não é pecado buscar realizar um sonho. Não é pecado desejar fazer uma faculdade. Às vezes a vida nos traz muitas dificuldades, mas quando nós buscamos de alguma maneira, Deus abre um caminho, ainda que seja um sacrifício muito grande, mas lá na frente Deus faz compensar todo o nosso esforço. Então os moços, as moças, os jovens, os adolescentes que já estão chegando, no lugar de vocês se ocuparem tanto com redes sociais, com coisas que não traz edificação, porque hoje a sociedade vive um tempo em que o excesso de informação nas redes sociais traz uma confusão mental. E muitas vezes, pode observar, vocês estão ouvindo isso e vocês respondam aí no vosso coração. Quanto tempo nós dedicamos o dia no WhatsApp? Vai controlando os minutos, você vai ver, dá mais de horas. E aí, quando chega o final do dia, você fala: não tive tempo de ler a Bíblia, não tive tempo de estudar, não tive tempo de procurar um currículo. Mas quanto tempo você teve para ficar no Facebook, no WhatsApp, em outras redes sociais aí que estão surgindo? É um tempo que você não está calculando. Não que nós dizemos não possa ter, não possa interagir, mas faça com que o teu tempo seja dedicado a algo produtivo e você vai colher da parte de Deus. Tá certo isso, irmãos? Veja que isso, se nós formos lá nos Hebreus, nós vamos encontrar isso aqui. Está de forma subjetiva escrita, mas é claro que nós vamos encontrar. Quando Babilônia tomou o povo de Israel, irmãos, os babilônicos, que levou cativo os hebreus, quantos jovens estão registrados que foram lá para a casa real? Quantos jovens? Tem um que se destacou entre eles, Daniel. Agora, quantos milhares de jovens tinha no meio do povo hebreu? Um número incalculável. Eram milhares, mas lá diz Daniel, lá destaca Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, veja, ele era instruído, ele era preparado, ele fazia a parte dele. E quando veio os manjares do rei, que passaram pela idolatria, ele soube dizer: não, eu vou ficar com pão e água, mas eu vou continuar no temor a Deus.
E o que aconteceu? Ele foi escolhido entre os jovens que estavam lá, porque temeu a Deus. Mas ele não era qualquer moço, não. Ele era inteligente. Ele buscou a ciência, buscou a inteligência através da oração, do temor a Deus e da dedicação. Ele se aplicou a aprender. O apóstolo Paulo, com a grandeza das suas pregações, ele tinha um preparo. Não estamos dizendo aqui, irmão, que não ter o faz menor, mas tendo, abre caminhos, que de repente Deus se usa do irmão naquilo que você faz, em prol da sua obra, em prol da sociedade, e a si mesmo, desfrutando daquilo que Deus te prepara. Então, o moço que está ouvindo isso aqui hoje, guarda esse conselho. Procure alguma coisa que traga retorno para a tua vida, porque as redes sociais sufocam. Elas viciam, elas sufocam, elas se transformam de forma tóxica sobre a nossa vida. E a gente às vezes não percebe. Quando vai perceber, o tempo já foi e não dá mais tempo de correr atrás. E hoje Deus manda esse conselho nessa reunião de jovens e menores. Moço, moça, adolescente, no lugar de você desrespeitar pai, desrespeitar mãe, ficar procurando até mesmo o término da sua vida, porque acha que a vida para você não é boa, olha para a palavra, olha para o horizonte da vida, mesmo nessa pandemia. Isso tudo vai passar e vai prevalecer os que estiverem preparados para os dias vindouros. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos entendam que nós estamos conversando com uma mocidade que está no número da casa dos milhares. Olha lá, irmão, quantos milhares que estão. Às vezes nós vemos um irmão que o Senhor abriu para ele um caminho, o abençoou, e alguém diz, esse irmão teve sorte. Sorte? Só se sorte chamar Jesus Cristo, temor a Deus, acordando pela madrugada para se dedicar aos estudos, ao trabalho, não ver nada que possa impedir de fazer, senão o desejo de fazer. Sorte, a sorte está aqui, olha, esforça e tem bom ânimo. A hora está indo, irmão, mas nós não vamos atrasar o final da reunião. Esse assunto se faz muito importante. Esforça, se dedica. E bom ânimo é vontade de fazer alguma coisa. Esse bom ânimo, já que nós estamos no assunto, nós temos que aprender alguma coisa que Deus traz aqui. Quer ver uma coisa que estraga a mocidade? É o mau humor, é a má vontade, é o achar que somos rei e ninguém à nossa volta sabe nada. Tenha bom ânimo. E se você quer crescer, busque o caminho da humildade. É o melhor caminho para crescer, é o mais curto e mais rápido. Porque o soberbo fica sozinho. O orgulhoso não prevalece, não cresce, não alcança. Nós vemos as pessoas que têm portadores de necessidades especiais. Muitas vezes, aquele que se acha, eu vou usar um termo aqui, irmãos, apenas dentro do contexto, que se acha normal, chama as pessoas de deficientes, mas eles nos superam em alguma coisa que eles têm, quando falta, supera no que tem. E aquele que se acha normal não consegue chegar onde eles chegam. Por quê? Porque foram desafiados pela vida. Foram desafiados. Muitas vezes, com a falta da visão, se destacam na música. Com a falta da audição, se destacam em algum trabalho manual. E com a falta de algum membro do corpo, quantas pessoas que superam até mesmo os atletas, que conseguem fazer proezas com um corpo quase faltando vários membros do corpo, e a pessoa que se acha normal não faz nem 10% daquilo. Então, o normal não existe. O que existe é o que eu quero, o que você quer, o que nós queremos. E o que você quer? Eu quero que Deus me abençoe. Então, vai atrás de Deus, não do lixo que a sociedade hoje coloca à disposição das redes sociais. Se é isso que precisa ouvir, ouça. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer ser abençoado e crescer não busca a morte, não busca o seu autoflagelo, se cortando, se retalhando. Quem quer crescer não entra num quarto e fica atrás do escuro de uma coberta. Mas a depressão é forte. Sim, só quem passa sabe. Mas vai atrás da luz, passo a passo, um por vez. Quem corre cansa, mas se você for devagar, você sai.
Então hoje, por esse conselho que Deus está dando aqui, glória a Deus, por esse conselho que Deus está dando aqui, procura fazer alguma coisa. O ano que vem eu vou fazer. Já começou errado, começa amanhã cedo. Já hoje, aliás, agora, acabando a reunião, já faz um rascunho do que você deseja e começa a pensar como fazer para chegar nesse desejo. Mas para mim é impossível, não tem problema. Quando vai construir uma casa, você faz uma planta e põe na mão do construtor, não é? Então faz uma plantinha do que você quer e põe na mão do artífice arquiteto chamado Jesus Cristo. Se você confiar no trabalho dele, ele te entrega pronto. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Estamos sentindo a presença de Deus aqui, irmãos? Se essa presença que estamos sentindo é o Senhor e não há dúvida, é porque Deus já está trabalhando nesses lares aí. Já está trabalhando. E o Senhor fará obra por esses conselhos, pode ter certeza disso. E o pai e a mãe que está ouvindo isso, mas eu não tenho uma formação, a minha profissão é humilde, não há profissão indigna. Você pode ter uma profissão simples, mas chama o teu filho, dá um conselho para ele de vigor, de ânimo, dá um conselho bom para ele. Nós conhecemos famílias humildes, simples, que o pai e a mãe não têm o estudo, não conseguiu avançar, mas fez com que o filho estudasse. O filho se transformou num médico, num advogado, num grande profissional em outras áreas, e que hoje dá ao pai o orgulho de vê-lo da forma que está. Pai, mãe, o que você não alcançou por faltas de oportunidade, não é defeito, não é demérito, mas chama o teu filho agora e fala: filho, você está vendo esse ensinamento? O que eu precisar fazer para você chegar lá, eu vou fazer. Você faz para mim ver você um dia? Glória a Deus. Glória a Deus. E quantos irmãos e irmãs jovens que estão por esse Brasil afora desejando ingressar numa carreira. Assim, por esse conselho, temos a liberdade, pela presença tão maravilhosa que estamos sentindo de Deus entre nós aqui, podemos dizer para você, aonde você estiver agora, que o Senhor está neste negócio. Faça a sua parte, Ele fará a dele. É igual casamento, né, irmão? Casamento, o moço fica esperando, a moça fica esperando, nunca vai ter casamento. O irmão Gabriel está aí hoje? Não? A Leda está aí? A irmã? A irmã, ele não veio, né? É um jovem que estava aqui numa outra reunião que eu atendi, filho da nossa irmã, né? Ele deve estar ouvindo, né? Ele veio falar para mim que arrumou uma noiva, uma namorada, já estão noivos, vão casar durante a pandemia. Foi isso, irmã Leda? Muito bem, eu ainda perguntei para ele, mas você tirou a máscara para a noiva ver você? Porque de máscara ninguém vê, né? Durante a pandemia, olha só, nós estamos no isolamento, nós estamos numa pandemia, e Deus preparou a esposa para o nosso irmão e vai se casar em dezembro. E quantos que estão aí há quanto tempo e dizem: Deus não prepara, esforça, faz a sua parte. E Ele faz a dele. Quando Deus trouxer os irmãos para orar, o irmão que vier orar, inclusive apresenta os casais que queriam se despedir, mas com um detalhe. Esses dias um moço me abordou e disse assim: os irmãos oram para os casais que queriam se despedir e esquecem dos casais que querem casar. Eu não quero só despedir, eu quero casar, irmão. Então, ore para os que vão despedir e para os que querem se casar, para Deus preparar matrimônios para ele. Está bem assim? Nessa alegria, nessa comunhão maravilhosa, irmãos, que o Senhor nos visita, Deus seja louvado. Amém. Aguardemos que o Senhor envie a sua bendita e santa palavra a um dos seus servos. Tem diversos irmãos. Quem Deus revelar, obedeça ao Senhor, por favor. Irmão Eliel tem a palavra. Irmão Max tem a palavra. Irmão Marcos, Cláudio. Os demais irmãos, não sei o nome de todos. A quem Deus revelar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor.
João Cláudio, tem? Não? Amados. Olha. Glória a Deus. Nós vamos ler, irmãos, a palavra que o Senhor trouxe. No livro de Esther. Livro de Esther, no Velho Testamento. Esther, no capítulo 1. Lemos com a ajuda de Deus. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no 3º ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes um dos outros, e havia muito vinho real segundo o estado do rei. E o beber era por lei, que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme à vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui Deus tem trazido esta palavra, ainda que o Senhor, esperamos que nos dê em toda a sua direção e guia do Espírito Santo, no menor tempo possível de explanação, por conta do horário, mas é importante que, ainda que seja curta, que ela possa ser tão profunda que se torne eterna nos nossos corações. Nós temos crianças agora ouvindo a palavra, e vocês, com certeza, uma leitura que demanda uma explicação muito grande para as crianças que estão ouvindo. Ou seja, o que quer dizer Assuero, o reino da província e fortaleza de Suzã, o que aconteceu. Uma leitura que para a criança ainda não é uma leitura pesada, densa, mas precisa entrar dentro do contexto. Então, para vocês entenderem o que esse rei fez, ele era um rei muito grande, muito forte, muito poderoso, tinha muita riqueza. Ele tinha tanta riqueza, que um dia ele chamou vários reis e príncipes perto e longe da onde ele vivia e convidou para vir conhecer tudo o que ele tinha. Este rei fez isso. E era tão grande a sua riqueza que ele demorou 6 meses, metade de um ano, para mostrar tudo o que ele tinha para aqueles que estavam visitando. Foram 6 meses de festa, foram 6 meses de glória, foram 6 meses mostrando o ouro, a prata, as coisas lindas que tinha dentro da casa real. Ele era muito rico, mas muito rico. Ele governava desde a Índia
até a Etiópia, que é uma extensão muito grande de terra. Ele era rei e estava sobre ele 127 províncias, que na época era um tamanho expressivo, e ele tinha domínio sobre tudo isso. E o que aconteceu com este rei? Olha só, quando acabou esses 6 meses que ele mostrou tudo o que ele tinha, as visitas foram embora. E quando as visitas vão embora, a casa fica vazia, e aí a gente começa aquela nostalgia. É um filho, é uma filha, é uma visita, quando sai de casa, o coraçãozinho da mãe, do pai fica doendo, porque se foi e a casa esvazia. O rei sentiu isso. Quando nós vemos que ele quis mostrar a sua riqueza, num primeiro momento podemos dizer, esse rei ele era orgulhoso, queria mostrar as riquezas que ele tinha, mas não era o costume local. Os reis tinham isso por uma questão cultural, mostrar as suas conquistas. E este rei tinha uma particularidade incrível, difícil de encontrar em outro rei. Que ele, quando foi todas as visitas embora, sabe o que ele fez? Ele chamou o seu povo, o pobre, o necessitado, os doentes que talvez não tinham força para andar. Ele deu uma ordem real. Sai e convida todo o povo que estiver na minha fortaleza e tragam eles para o meu jardim. Eu quero que eles provem do meu rei, do meu vinho. Por quê? Porque ele estava feliz. E um rei feliz e um rei humilde, o povo desfruta. Um rei que tem o coração inclinado para os seus, este povo desfruta da riqueza do rei. Então foram e chamaram. Você que está aí ouvindo essa palavra em casa, você já pensou em entrar na casa do presidente? Você já pensou em entrar na casa da rainha, daquele país que você gosta de ver nas fotos, bonita? Não pode entrar. Tem um monte de guarda na frente, só pode entrar pessoas que ela conhece. Mas você já pensou se você estiver agora aí, com o papai e com a mamãe, titio, a titia, o vovô, a vovó, tudo do seu lado, e chegar um cavaleiro real, todo bem vestido, e bater aí na porta da sua casa, e você, quando sai para ver, que sempre a criança que sai correndo para ver quem é, a hora que você sai para ver, o cavaleiro fala assim, o rei mandou te chamar para ir na casa dele. O que você faria? Glória a Deus. O que você faria nessa hora? A primeira coisa que a gente faz numa condição de pobreza, de exclusão do convívio social, é falar assim, o rei me convidou. Não é, isso aí não é certo, isso aí deve ser alguma coisa, não é verdade. E aí o cavaleiro tem que descer do cavalo, mostrar que ele é real e falar, não, é ordem real, ele mandou te chamar, até convencer. Quem não tem nada para ir na casa do rei, não é fácil. Por isso, você que está ouvindo essa palavra hoje, saiba de uma coisa, às vezes convencer alguém que está fraco na fé, de que Deus existe, alguém que não sente nada, de que Deus visita nosso coração, não é fácil, porque ele está lá contido e as riquezas que vêm do céu são tão grandes que ele se reprime. Mas você que está em casa hoje, ouvindo esta palavra, vai entender isso aqui. Quando o povo aceitou e começou a encher o jardim do palácio real, eles não entraram na casa do rei, mas ficaram no jardim, que já era uma coisa maravilhosa. Mas alguém olhou pelo palácio, nas janelas, nas portas e descreveu isto aqui. Olha, não entrou, mas viu. Que interessante, as tapeçarias são de pano branco, verde e azul, porque naquela época as cores num tecido só podia ter quem tinha muita riqueza. Os tecidos eram todos iguais, a coloração era algo caro. Olha só, as argolas são de pratas, os cordões de linho fino, as colunas de mármore. Olha só, estão os leitos em ouro, dava para ver de longe todo o pórfiro em mármore e alabastro, que era uma pedra com um certo brilho, que havia até mesmo uma transparência de tão fina que era, da região do Egito, e eles se deslumbravam com aquilo, e só de ver já estava muito bom. Mas aí chegou os serviçais do rei e falou, o rei mandou servir vinho para vocês. E começou a distribuir copos,
vasos, copos, para todos que estavam no jardim. E esses copos tinham uma particularidade muito grande. Você não vai acreditar nisso, mas é verdade. Não tinha um igual ao outro. Era tudo diferente. Era um diferente do outro. Às vezes um pouco menor, às vezes um pouco maior. Todos eram copos, mas era um diferente do outro. E veio uma ordem do rei: sirva este povo com o vinho real. Você já imaginou tomar o vinho que o rei toma? Se você não imagina entrar no palácio, imagine tomar o vinho dele, que já era caro, que já era difícil, era feito só para ele beber. Foi isso que aconteceu lá na fortaleza de Suzã. E o que vai acontecer nessa palavra não é diferente. Glória ao nome santo do Senhor. Nós temos crianças que estão agora ouvindo essa palavra, e vocês prestem atenção nisso daqui. Imagine você agora, na sua mente de criança, aquelas criancinhas na sua idade, do seu tamanhozinho, entrando, segurando a mão do pai, às vezes pobrezinho, humilde, uma roupinha simples, entrando na casa do rei. Pense, irmãos, aquelas crianças: pai, olha aquela cortina, pai, olha a cor daquilo ali, branco, verde, azul. Não, isso não é fundamento bíblico, mas a sociedade fala que o branco representa a paz, o verde a esperança, o azul o céu. Então vamos nessa linha. Ora, com paz e com esperança se alcança o céu. Vamos ver isso. Olha essas cores, olha o mármore, olha essa porta, olha esse porta. As crianças não param de ver coisas novas. E às vezes o pai, um pouco mais discreto, fica quieto, filho. Mas quem fica quieto diante de tanta beleza? Não tem como não se deslumbrar. Não é assim com vocês? Pois olha, agora nós vamos inverter a coisa. Tem um rei que está num reino que é muito grande e muito rico, muito poderoso, aonde as ruas são de ouro, as portas são de pedras preciosas. É um reino que tem um mar de cristal dentro dele. É um reino tão incrível, com 12 portas, com 12 fundamentos, que não entra lá se não for convidado. E este rei que mora lá, deixou já tudo prontinho, tudo pronto, cada casinha pronta, colocou ali já quem vai morar um por um. Glória ao Senhor. E num período da história, ele convidou alguns dos seus principais para conhecer, para entrar. Um deles foi João. E olhando vi uma cidade ataviada que descia do céu, e a terra de então já não mais era, e o mar não mais existia. Glória ao nome do Senhor. A fábrica do seu muro era de jaspe, e assim ele foi descrevendo o que via. Ele viu, e quando acabou o período daquela glória, vieram os mensageiros nos convidar. O rei te convidou para entrar no jardim da sua casa, onde estão plantadas rosas de Saron. E aqui, irmão, nós não estamos na glória, mas dá para ver pelas janelas da palavra. Se você olhar com os olhos da fé, você vai começar a ver o ouro que está lá dentro. Você vai começar a ver as tapeçarias da onde um dia nós vamos morar. Glória ao nome do Senhor. E o rei, que é rico e poderoso, faz esse convite agora para toda essa multidão que está ouvindo esta palavra. Eu vou oferecer para todo aquele que crer, eu vou oferecer para todo aquele que aceitar o meu convite, um banquete real. Vou servir para que você saiba que este é o Rei da Glória. Alguém aí está dizendo: mas eu sou tão pequenininho, eu tenho tantos defeitos, eu tenho tantas imperfeições, eu sou um moço que quanto mais quero ser crente, menos eu sou. Os vasos não eram iguais um ao outro, tinha vasos bonitos, outros talvez meio disforme, alguns meio diferentes, mas todos receberam o mesmo vinho, a mesma porção, da mesma origem. Não importa o quem você é, aonde você está, que jeito você está, não importa. O teu vaso não é igual a este irmão, não é igual àquele irmão, nem àquela irmã, nem a do teu pai, nem da tua mãe, nem ao do teu ancião, do teu cooperador, daquele outro homem, daquela outra mulher. Não, é um diferente do outro. E o rei te manda
precisa falar isso. Eu te amo do jeito que você é. Desse jeito que você é a forma que Deus te ama. Só receba a porção deste vinho real. Glória ao nome do Senhor. E aprenda a desfrutar das belezas de Sião. Olha para a glória, olha bem para esta glória que está no céu. De repente, o dono de tudo isso olha para o seu povo no jardim e diz: além do vinho, manda a promessa com novas línguas. Além do vinho, dá o dom da palavra com excelência na ciência, na sabedoria. Além do vinho, dá a piedade, dá a sabedoria, dá o conhecimento. Além do vinho, dá o discernimento. Vocês estão preparados para receber este banquete real? A fortaleza de Suzã, de Assuero, se torna pequena para aquele ajuntamento que Deus está fazendo aqui agora. Glória ao nome santo do Senhor. Você pode estar com as suas vestes rasgadas. Aqui neste reino tem roupas novas. A tua casa, a tapeçaria está toda rasgada. Diz o Senhor: eu posso trocar a tapeçaria da sua casa e trocar a sua honra, trocar o seu moral, o seu caráter, trocar o seu nome, aleluia, e limpar a sua vida. É uma palavra de reunião de jovens e menores, mas ela vai entrando entre as crianças, jovens, adolescentes, de mais idade, e dizendo para essa irmandade que está ouvindo esta palavra: beba do vinho real, que é a sã doutrina, a honestidade, o temor a Deus, a pureza, aquele caráter cristão, afastando-se do mal e da aparência do mesmo, não praticando as obras do mundo e nem a perversidade do pecado, e receba a sobremesa deste banquete que te diz: Deus te ama. Aonde você estiver agora, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que esta glória, esta presença, esta virtude de Deus possa alcançar este mundo agora. Santo é o nome do Senhor. Eis que os mensageiros da fortaleza celestial já estão indo nos lugares mais distantes deste Brasil e até em nações longínquas, e batendo na porta de algum crente fraquinho, pequenininho, e lá está uma batida, duas, três, e o Senhor diz: eu quero entrar, abra, tem um convite para você. Aonde eu vou? No banquete real. Santo é o nome do Senhor. Aceita, irmão, aceita, irmã, a palavra é esta: não há vaso igual ao outro, não há ninguém igual ao outro, somos únicos. Deus não copia nada de ninguém, o que Ele faz é único, como está escrito em um dos profetas: obra-prima. Você é uma obra-prima, e como obra-prima será admirado, será admirada hoje, não por um visitante de museu ou de uma galeria de arte, será admirado pelo seu Criador. Ele está olhando para nós agora e dizendo: eu criei, é criação minha. Bem-vindos ladrões e bandidos do pecado querendo assaltar esta vitrine da graça, e o Senhor diz: eu colocarei seguranças como estão na cidade santa. Um dia entraremos dentro da casa real. Enquanto não entramos lá, desfrute do aroma deste jardim. Este aroma vai agora atravessar este planeta. Onde tiver um ouvindo esta palavra, sinta o cheiro dela chegando até você. Irmãos, irmãs, o banquete real está anunciado. A palavra diz aqui: o beber é um decreto, mas não obrigue ninguém. Se você não quiser provar, fique em paz, mas quem quer, abra sua mão, receba a porção desta palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Além do vinho real, que é a doutrina que Deus manda em fartura para este povo, Deus ordena por esta palavra: distribua para este povo as virtudes celestiais, saúde para o enfermo, socorro por necessitado. Os irmãos acreditam que alguém no hospital, agora, o acompanhante está do lado, não pode fazer barulho, e o celularzinho assim, perto de um travesseiro, é a revelação da palavra. Ô doente, a saúde também vem no banquete. O Senhor te alcança por esta palavra.
Santo é o nome do Senhor. Guardemos a palavra e nos preparemos, porque neste banquete tem alguma surpresa de Deus chegando, e está chegando. Já dá para ouvir a aproximação dos mensageiros reais. O convite é real, o mensageiro é real, e o Rei da Glória é mais do que real. Ele está aqui, Ele está aí, Ele está em todo o universo. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Um dos servos vem agradecer, irmãos, nesta comunhão santa, na esperança de tudo que é maravilhoso e bom da parte de Deus. Oremos a Deus. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Santo. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu santíssimo nome. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória ao teu santíssimo nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Senhor Deus. Xalaia lamaca talaia raca talamassa laia. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Aleluia. Graça te damos, Senhor Deus, pela vida eterna em glória nos céus que tu nos dará, se formos fiéis à tua palavra até o último dia da nossa vida na face desta terra. Aleluia. Te agradecemos pelo dia que tu nos deste, pela vida, pela saúde, pelo pão de cada dia, por estarmos aqui diante da tua presença, porque tu chegou na porta do nosso coração e falou: eu vim te buscar para sentir a minha presença. Glória ao teu nome. Graça te damos por esta santa reunião de jovens e menores que tu preparaste aqui nesta manhã, neste domingo. Te agradecemos porque aqui não é que não faltou a tua presença, a tua presença está aqui agora invadindo o nosso coração. Graça te damos pela tua boa presidência que deste ao teu servo. Te agradecemos pelos hinos que cantamos, louvamos o teu santo nome, pelos músicos que tocaram, a organista que tocou. Te agradecemos por todos os irmãos que trabalharam pelo bom andamento desta reunião de jovens e menores. Te agradecemos pela oração de súplica que tu deste ao teu servo, e esta chegou no reino da tua glória. Te agradecemos, Senhor, porque nesta manhã todos nós recitamos diante da tua presença. Te agradecemos, Senhor Deus, porque foi recitado e depois foi explicado: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias tu acharás. E foi explicado, Senhor, nesta reunião nós cremos que nós já estamos, quem pegou pela fé tudo aqui, já está lançando o pão agora, bendito o nome do Senhor, e terá o retorno da fé que está no coração de cada um. Graça te damos que foi explicado também para o moço, para a moça ter um bom ânimo, bendito o nome do Senhor. Sai da escuridão e vem para a luz, bendito o nome do Senhor. E foi explicado ainda, aleluia, que para Josué foi falado: não te deixarei nem te desampararei, tenha bom ânimo, estarei contigo todos os dias da tua vida. Então somente medita na lei do Senhor de dia e de noite, bendito o nome do Senhor. Graça nós te damos que o melhor está por vir, bendito o nome do Senhor. E tu trouxeste aqui esta santa, bendita e poderosa palavra, e por ela nós cremos, Senhor da glória, que o reino, como foi orado junto com as crianças do Pai Nosso, traga a nós o teu reino, e o reino está aqui sobre nós, bendito o nome do Senhor. E não falta virtude, não falta condição, não falta nada, tudo que nós precisamos está aqui diante da tua presença. Teve um momento que tu tomou o teu servo e foi falando uma coisa: cada menino aí, cada menina, cada moço, cada moça, e nós aqui, Senhor, de mais idade, foi falado: pega aí um rascunho agora, comece a escrever o que tu está precisando nesse projeto de vida, nesse projeto de virtude, nesse projeto de vida eterna, nesse projeto que está na tua mão de casamento, como foi falado hoje aqui. Senhor Deus, queira pegar o projeto
projeto de cada um, porque só Tu pode concluir o projeto na vida de cada um. Graça Te damos por esta santa, bendita palavra, Senhor Deus, e agora nós vamos Te pedir aqui, os moços que vão se despedir, abençoa a todos junto às moças com esta santa palavra, bendito é o Teu nome. Também aqueles que têm desejo de casar, toma por esta palavra, é o projeto que foi colocado hoje aqui, bendito o nome do Senhor. Quem tem vontade de melhorar, dá glória a Deus nesta manhã, bendito o nome do Senhor. Graça nós te damos por tudo, leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares, com este bom vinho da doutrina, com esse bom vinho dos dons celestiais e sobretudo da Tua palavra. Pouquinhos minutos antes da reunião, conversávamos um pouquinho ali, teu servo explicou que esteve ali numa rodovia, estava bloqueada, e justamente coincidência ou não, estávamos na mesma rodovia, estava tudo obstruído, ninguém conseguia passar. Por certo ele clamou, por certo nós clamamos também, e aleluia, a tua força veio e desobstruiu tudo. Senhor, esta palavra está desobstruindo tudo que está fechado, bendito o nome do Senhor. Aonde está congestionado, o Senhor já está abrindo por esta palavra. Graça nós te damos por tudo, te pedimos essas santas bênçãos, te agradecemos no nome do Senhor Jesus, o teu santíssimo Filho. A Ele e a ti seja dado honras, glórias e louvores para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Nós vamos cantar, irmãos. Quem sente pode chamar, irmão. 450. E no 450. Sabe, irmãos, quando uma família vai em algum lugar assim, extremamente incrível na beleza, algum lugar que sempre sonhou de estar, veja se esse não é um comportamento típico do ser humano. O pai, a mãe, as crianças, os filhos, às vezes, diante da emoção de ver aquilo, eles se dão os braços, se abraçam ali, e ficam assim, num aconchego da família, contemplando aquela beleza, aquela paisagem, aquele local, tão conhecido que parecia tão distante aos seus olhos de conhecer. E aí eles se abraçam. Ninguém fala nada. Alguns choram, outros seguram a emoção e ficam apenas olhando e contemplando. Aquele momento é um momento único da família, que parece que se eterniza na memória de cada um. Os sons, a memória resgata quando houve algum som que naquele momento se ouviu, uma melodia que seja, um cheiro, uma cor. A mesma coisa é aqui, irmãos. A reunião está acabando. Nós vamos cantar o hino 450, vamos escolher a boa parte, mas durante esse hino, as famílias em casa, nós não podemos nos abraçar, nos saudar, nos beijar, pela restrição que há. Mas em casa, quem está no convívio, não há restrição. Está lá. Nesse momento, irmãos, tem famílias que não tem coisa mais gloriosa. Uma família junto. Então, o pai, a mãe, por mais que o teu coração seja aquele coração duro, que nunca demonstra carinho, apesar de amar muito, mas tem pessoas que não sabem mostrar que ama. Mas mesmo assim, diante da beleza deste reino que Deus mandou na palavra, nem se for timidamente, vai se aproximando um do outro, fica pertinho ali, é uma coisa tão maravilhosa. Os irmãos acreditam nisso? Aquela coisa assim gostosa, juntos, é como sabe, aquele momento parece que o mundo pode virar do avesso. 3, 4, 5, 6, 10, 12, com os netinhos tudo perto, não importa, está todo mundo junto. Deus vai visitar vossa casa. Os irmãos acreditam nisso? Que em alguma saudação após este hino, você vai abraçar sua filha, seu filho, seu genro, seja quem for, não vai soltar aquele calor, vai ser como diz aí fora,
a cereja do bolo, que parece que é a última parte que é a mais gostosa. Então o Senhor diz assim, se é esta linguagem que vocês entendam, na vossa saudação das famílias, diz o Senhor, eu vou pôr uma cerejinha. Traz os pequenininhos para perto e agarra eles. Sinta a cerejinha sendo colocada. Desfrute. É o teu banquete, é a tua família, é a tua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se para colocar a cereja no bolo dependesse do teu amém, mostre agora com o seu amém como você o faria. Que a paz de Deus, a sua graça divina, os conselhos, as virtudes e o poder da sua infalível palavra permaneça em nossos corações para sempre. Amém. Glória a Deus. Hino da despedida 473. 473. 3 pulsos precedem o início.